Tudo com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um grande privilégio poder estar convosco nesta noite, nesta oportunidade, para juntos bendizermos e adorarmos o nome de Jesus. Desde já, tornando público meus agradecimentos a Deus, ao pastor da igreja por permitir nós estarmos aqui, também ao meu amigo presbítero Nivaldo Paulo, por este honroso convite de estar convosco nesta noite, parabenizando também um conjunto, que Deus continue abençoando a vida das irmãs. Deixo para a vossa meditação, que está em Isaías capítulo 54, versículo 17. Que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, sem delongas, quero vos trazer uma rápida reflexão da palavra de Deus, embasada no tema em que os irmãos, as irmãs escolheram para esta festividade, para este momento feliz de alegrar-se e agradecer a Deus por mais um ano que o Senhor concede ao conjunto. Quero ler convosco um texto ou um versículo da palavra de Deus. O versículo 19, que diz assim: porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançasse ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Queridos, neste contexto temático em que os irmãos escolheram para esta festividade, a palavra é um contraste entre a obediência e a desobediência. E nesta noite já foi tão proposto aqui este tema, em que os irmãos já trouxeram cânticos, já trouxeram jogral, falando sobre isso. Quando começamos a ler a Bíblia, já no seu primeiro capítulo, no primeiro livro, nós encontramos Deus trazendo à tona esta importância da obediência, esta importância de obedecer. Porque Deus começa fazendo obedecer a Ele as coisas que não existiam, as coisas inexistentes. Porque Ele diz, haja luz, e o inexistente que era luz passou a existir através da obediência da palavra de Deus. Ele disse, haja luz sobre a expansão que estava escura, e houve luz. Haja, e foi obedecendo a Deus aquilo que era inexistente. Mas quando encontramos mais adiante, Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, dando-lhe a ele um propósito de obedecer, criando um jardim, plantando e colocando lá o homem e dizendo a ele, olha, aqui tem árvores frutíferas, aqui tem alimento para vós, porém, digo a você que não pode comer desta árvore da ciência do bem e do mal, porque de um dia que comeres certamente morrerás e não viverás. O primeiro ato de confiança para que o homem obedecesse a Deus. Porém, nós vamos ver o texto que não procedeu o gesto de obediência, porque a mulher foi lá, tomou junto com o homem e deu-se início à desobediência a Deus. Nós encontramos também no mesmo livro, Deus chamando um homem chamado Abraão, e disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele, sem questionar, sem duvidar, disse, sim, Senhor, irei. E ele foi, e Deus começa a realizar as promessas na vida de Abraão, através da obediência. E Deus um dia chama Abraão, depois de cumprir algumas promessas, diz assim, Abraão, a promessa se cumpriu, tu tens um filho que eu te prometi, Isaque, mas agora eu te peço,
oferece a mim sacrifício em uma das montanhas que eu te mostrarei. Mais uma vez, Abraão não desobedece a Deus, mas diz: sim, Senhor, te obedecerei nisso também. Pega o filho, vai rumo àquilo que ele tinha concordado com Deus e faz aquilo que Deus pede a ele como gesto de obediência ao Senhor. No livro de Gênesis, nós encontramos um homem chamado Moisés. Depois de algum processo que passa no seu nascimento, depois do processo que passa na sua juventude, Deus agora o chama e diz assim: Moisés, vai até a Faraó e diz a Faraó que liberte o meu povo. Moisés disse: sim, Senhor, no princípio eu não tenho condição, eu não posso, eu não tenho condições de verbalizar o que o Senhor quer, eu não tenho uma boa oratória, não tenho uma boa dicção, mas Deus disse: vai, eu estou te mandando. E ele foi obediente a Deus, e Deus realizou um milagre na vida do povo hebreu. Depois que o povo sai de lá, está diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó vem atrás, há um pânico generalizado no coração do povo, e Deus diz a Moisés: Moisés, toca na água. E Moisés, obedecendo a voz de Deus, toca no mar, o mar se abre e Deus opera na vida do povo através da obediência. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se fôssemos falar este contexto de obediência dentro das Escrituras, nós gastaríamos muito tempo relatando como aqueles que obedeceram a Deus prosperaram, como aqueles que obedeceram a Deus triunfaram, como aqueles que obedeceram a Deus e alcançaram a vitória, alcançaram a prosperidade, alcançaram a graça de Deus. Mas também nós nos deparamos no contexto bíblico como aqueles que desobedeceram a voz de Deus, como aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, sofreram consequências terríveis, perderam a sua vida, perderam o propósito, perderam a direção, perderam o contato com o céu, perderam a alegria, perderam a graça, perderam a promessa, perderam a mão de Deus sobre ele e ficaram ao léu e perderam a proteção do Senhor. Mas aquele que está debaixo da obediência de Deus, Deus vai cumprir as promessas. Aquele que obedece a Deus, Deus vai fazer milagres acontecer, porque você está debaixo da obediência do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, mas quando nós chegamos no propósito do texto, num texto não mais remótico, mas um texto mais abrangente ao que nós queremos nesta noite, nós encontramos agora o livro de Samuel. O livro de Samuel abre o seu histórico escriturístico falando de um homem chamado Eucana. Este homem, o texto diz que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E o texto histórico nos revela em que havia um embate dentro da casa de Eucana, entre Ana e Penina, porque uma tinha filhos e a outra gostaria de gerar filho, mas não tinha tido oportunidade. O seu coração estava machucado, ferido, angustiado, depressivo. Ela buscava o Senhor, porque queria ser atendida. Ela também queria alcançar as bênçãos
bênção do Senhor, e ela constantemente buscava a Deus neste propósito. E um dia o texto diz que ela agora encontra-se num templo, angustiada, chorando, sofrendo e pedindo a Deus que se cumprisse o desejo do seu coração, o propósito da sua alma. E o texto diz que quando ela estava empenhada neste propósito, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, chega a ela olhando de longe, vendo a sua aflição e o seu aspecto, parecia com alguém que estava embriagada, mas a embriaguez de Ana era de tristeza, a embriaguez de Ana era de angústia, e ela derramava tudo perante o Senhor. E ele olha para ela e diz assim: por que tu não se aparta desse teu vinho, te afasta? E ela diz: não, meu Senhor, não tem a tua serva como serva de Belial, a tua serva não tocou em bebida, mas a tua serva está derramando a alma perante o Senhor. E ele diz: ai, minha filha, e seja atendida a tua petição, o Deus de Israel te conceda o que deseja o teu coração. E o texto diz que ela obedeceu a Deus, voltou para casa, Deus visitou a ela, Deus fez um milagre no ventre dela, e ela passou a gerar filhos. E ela agora, através da sua persistência em buscar e obedecer ao Senhor. Glória a Deus. O texto diz que Ana consegue, por causa de obediência e de um voto que ela faz. Ana queria um filho e Deus estava precisando de um profeta. Ela diz assim: Senhor, se tu me deres, eu te darei. Se tu me deres, eu te devolverei o que tu me deste. Aí Deus disse: esse negócio é bom, eu gostei desse acordo. E Deus concede a ela. E depois que ela tem o filho e o menino já está desmamado, ela vai agora cumprir com o propósito, obedecendo a Deus e entregando lá. E lá na porta, aonde as pessoas chegavam com ovelha, com bois para o sacrifício, com um éfode de farinha, aquela mulher está na fila e dizendo: eu vou cumprir hoje com o voto que eu fiz ao Senhor. E ela, quando chega a vez dela, ela tem um menino pegado na sua mão e olha para ela, não tem oferta, mas ela diz: está aqui a minha oferta ao Senhor, eu estou obedecendo a Ele, está aqui a minha oferta. Ela trazia um menino que chorava, um menino que era dela, era o primeiro filho, mas ela estava entregando por obediência ao Senhor. E aquele menino tinha algo fundamental de Deus na nação de Israel, porque a família do sumo sacerdote chamado Eli estava passando um processo espiritual de corrupção espiritual, de afastamento de Deus, e Deus precisava de alguém que fosse fiel, alguém que fosse obediente à sua palavra, porque os filhos de Eli já não obedeciam mais a Deus. Os filhos de Eli perdeu o propósito da obediência, mas Deus disse: eu vou levantar alguém aí obediente, eu vou levantar alguém que me honre e que me obedeça nesta geração cheio de gente desobediente, cheio de pessoas que me desagradam, mas eu vou levantar alguém que me agrada, alguém que eu digo vai, ele vai, alguém que eu digo fica e ele fica, alguém que eu digo fala e ele fala. Glória a Deus. Deus tem um propósito de afastar o desobediente e trazer alguém obediente a Ele. Aleluia. Israel, havia uma escassez muito grande da voz de Deus aos ouvidos. As pessoas esqueceram como era o timbre da voz de Deus. Talvez, se você já me conhece, já ouviu me falar,
e você chegar de longe e eu estiver falando, você sabe que sou eu que estou falando. Mas os povos de Israel afastaram-se de Deus através da desobediência, e eles perderam, esqueceram como era o timbre da voz de Deus. E o texto diz que era muito rara a voz de Deus em Israel. E o menino Samuel está lá obedecendo a Deus no meio de um povo desobediente. Os filhos de Eli eram desobedientes, mas Samuel era obediente ao Senhor. Eli desobedecia ao Senhor, mas Samuel era obediente ao Senhor. Deus se afastava da família de Eli, mas se aproximava de Samuel, porque Deus se afasta de quem é desobediente, mas ele se aproxima de quem é obediente. Deus está com quem é obediente. Deus está com você neste negócio. Continue obedecendo a voz de Deus, continue seguindo a direção de Deus, continue indo rumo àquilo que Ele mandou, que Deus vai te honrar, Deus vai te levantar ainda mais nesta terra, Deus vai soprar ainda mais nesta terra, porque você está obedecendo. Aleluia, aleluia. E Deus vai tirar Eli do cargo e vai levantar alguém obediente. O nome dele é Samuel. Aleluia. E Samuel vai obedecer a voz de Deus até o fim da sua vida. Aconteça o que acontecer, mas ele vai obedecer a voz de Deus. Aconteça o que acontecer, sofra o que sofrer, mas ele vai continuar obedecendo a voz de Deus. Ah, Senhor, mas está machucando, está doendo, mas eu vou continuar te obedecendo. Alguém não está entendendo, mas eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Queridos, Samuel teve filhos, os filhos não seguiram o caminho do seu pai. Eles desobedeceram a voz do Senhor, mas Samuel continuou obedecendo ao Senhor. O povo de Israel não quis em um período obedecer a voz do Senhor, mas Samuel continuou obedecendo a voz do Senhor. O governo de Israel era teocrático, era o governo de Deus sobre a nação, mas o povo queria outro tipo de governo para a nação. Eles não queriam mais um governo teocrático para a nação de Israel. Ele agora queria um rei visível que governasse a nação. Samuel vai a Deus e diz: Senhor, o povo quer um rei, não quer mais o Senhor como rei deles. O povo não quer mais o Senhor como seu governante. O povo agora quer um rei que governe sobre ele. E eu entendi que esse negócio não é bom, é ruim aos teus olhos. E Deus disse: Samuel, atende o povo, é isso que o povo quer, então atende o povo. Samuel atende o povo, deixa a ele um monte de regra do que eles deveriam fazer. Quando ele perdesse Deus como governo entre a nação, mas o povo não olha para isso e obedece, e quer aquilo em que o coração dele estava buscando, e o rei vem sobre Israel. O texto diz que Deus escolhe um rei chamado Saul.
Saul é o rei agora sobre a nação de Israel. É o rei que o povo pediu, o rei que o povo queria. O capítulo 15, para nós concluirmos, diz que este homem que governava a nação de Israel, embebeceu-se o seu coração foi tomado pelo poderio, e ele afasta-se de Deus, e ele agora busca os desígnios, não mais de Deus, mas agora ele busca os desígnios do seu coração. Ele agora começa a andar conforme as suas próprias interpretações. Este capítulo em que nós lemos aqui, nesta noite, ele trata exclusivamente da desobediência de um rei chamado Saul. Esta desobediência lhe custou o trono, e em seguida lhe custou a sua vida. Deus dá uma oportunidade aqui a Saul para cumprir a sua palavra. Porém, o texto é bem enfático aqui, diz que Saul fracassou nesta obediência a Deus. Ele mentiu, ele dissimulou, ele transferiu a culpa para os outros. E isso levou o rei Saul ao julgamento de Deus, porque o rei, ele tinha adotado alguns costumes sobre ele. Ele falava muito, mas realizava muito pouco. Ele inventava muitas desculpas, em vez de confessar os seus pecados. Estava mais preocupado com a sua autoimagem, em vez de obedecer à voz de Deus. O versículo 1 e 3 trata-se da ordem exclusiva de Deus. A ordem exclusiva de Deus era: você vai ao povo de Amaleque, destrói a eles, não deixe nenhum sequer. Tudo tem que ser destruído, porque desde o capítulo 17 do livro do Êxodo, Deus tinha decretado o fim da nação de Amaleque. Era um povo perverso, considerado os terroristas do deserto, pecadores natos, primeiros inimigos de Deus, inimigos ferrenhos de Deus. E a ira de Deus chegou na medida contra Amaleque, e ele agora vai usar Samuel e dizer: vai lá, ou seja, Saul, vai lá e destrói. Esta é a ordem de Deus, destrói totalmente. Porém, o rei não obedece a Deus. O rei, ele vai obedecer a Deus somente parcialmente. Mas obediência parcial não passa de desobediência disfarçada. E ele não obedece à voz de Deus. E ele traz para si o melhor da terra, dos bois, das ovelhas, de tudo que tinha de melhor naquela terra, e o rei Agag. Porém, quando Samuel chega e lhe questiona a sua obediência parcial, Saul já tinha o propósito, as desculpas preparadas, já tinha a desculpa certa, e a desculpa dele era: nós trouxemos o melhor para oferecer ao teu Deus. Se você ler o texto, você vai ver que por duas vezes, Saul não diz que era Deus dele, ele diz que era Deus de Samuel. Ele já não considerava mais como Deus, já era o Deus do profeta, mas quando fala do povo, ele diz assim: é o meu povo. O povo é meu, mas o Deus é teu. E ele diz: não foi eu que fiz assim, foi o povo. Era o costume de atribuir os seus erros, as suas falhas, não admitir que foi ele, mas foi os outros que fez. Eu caí por causa dos outros, eu fiz isso por causa dos outros, eu procedi assim por causa dos outros. Ele nunca dizia que a culpa era dele, mas sempre era de alguém. A obediência era parcial, não era total. Deus não precisa de obediência parcial. Ou é obediente totalmente, ou não é obediente. Porque obediência parcial para Deus não serve.
Deus não pede de crente obediência parcial, só a metade, mas Ele quer obediência total. Ele chamou a mim para obedecer totalmente a Ele. Ele me chamou para servir totalmente a Ele, não parcialmente, não pela metade, mas Ele quer por completo. Ele quer total obediência total. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O versículo 20 e 21, ele conta as desculpas de Saul. Em vez de reconhecer o pecado e atender a voz do profeta, ele forma uma insolência diante do profeta e diz que a culpa não era dele, mas a culpa era do povo. Glória ao nome de Jesus. Para concluirmos, o versículo 24 e 26 fala de um arrependimento fingido. Arrependimento fingido. O texto diz que ele pecou, mas justificou o seu pecado, dizendo que fez porque temeu ao povo. Ele diz: não foi eu, mas eu fiz por causa do povo. Eu cometi, eu estou assim por causa do povo. Ele não diz, não foi eu. Saul era o líder. O povo não era o líder de Saul, mas Saul era o líder do povo. Ele não tinha que obedecer o povo, mas o povo tinha que obedecer ao rei. Mas naquela ocasião, como desculpa, ele diz que obedeceu ao povo e não a Deus. Todo arrependimento aqui nesse texto, em que Saul descreve com seus lábios, produz somente desculpas e farrapada. Esses arrependimentos aqui não serviu para Deus, porque se Saul tivesse aqui obedecido à voz de Deus, ele não teria pecado contra Deus. Se ele tivesse obedecido à voz de Deus, ele não teria cometido nenhum delito contra Deus. Saul não estava triste por causa dos seus pecados, mas Saul estava temendo as consequências que o seu pecado iria produzir. Tem pessoas que não se arrependem do pecado, mas ele tem medo das consequências do pecado. Ele não se arrepende do ato, mas ele tem medo das consequências em que o ato vai produzir. Mas nesta noite Deus está levantando crente obediente, crente que não obedece parcialmente, crente que não obedece pela metade, crente que não tem medo de dizer: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, mas eu estou aqui nesta noite dizendo: eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. O Senhor conhece o coração de cada um nesta noite. O Senhor conhece o meu coração nesta noite. O Senhor sabe as condições que eu tive em desobedecê-lo em alguma coisa da minha vida. Mas nesta noite Deus conhece e sabe. E Deus está aqui nesta noite para te dar força, para te reerguer e dizer: levanta a cabeça, ergue-te, continua me obedecendo, e aquilo que eu te prometi está de pé. Aquilo que eu disse que faria, eu farei, se continuares me obedecendo. Glória a Deus. Porém, Samuel, olhando para Saul, diz o versículo em que foi tomado como um tema nesta noite: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Como se obedecer a palavra do Senhor, em que obedecer é melhor do que sacrificar. Este texto, irmãos, nos ensina a importância de obedecer a Deus em relação ao cumprimento de rituais e sacrifício.
A nação de Israel era cheia, ainda é, cheia de tradições, rituais e sacrifício. O sacrifício aqui era necessário sobre a nação. O sacrifício era algo que era praticado nacionalmente, mas a obediência é pessoal. O sacrifício era necessário, mas a obediência tem que ser prioridade. O sacrifício é necessário, mas prioridade é a obediência ao Senhor. Talvez você sacrificou alguma coisa hoje para estar aqui. Talvez você teve que abrir mão de alguma coisa para estar aqui. Talvez você precisou enfrentar alguma coisa para estar aqui. Houve sacrifício para você estar aqui nesta noite. Mas nesta noite, Deus diz a mim e a você: mas o sacrifício não é tão importante como você obedecer a mim. Não é tão importante como você dar ouvido à minha voz. Obedeça a mim e você alcançará a minha graça. Obedeça a mim e você alcançará a minha misericórdia. Obedeça a mim e os laços serão quebrados. Obedeça a mim e as portas serão abertas. Obedeça a mim e os ferrolhos serão despedaçados. Obedeça a mim e a enfermidade desaparecerá. Obedeça a mim e a tribulação sumirá da tua vida. Obedeça a mim e eu vou resolver a tua história. Eu vou escrever algo novo que você ainda não entende e não conhece. Obedeça, 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 obedeça o Senhor.